TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer a abertura da 9ª reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, a ser realizada no dia de hoje, 24 de novembro de 2025, nesta segunda-feira, a partir das 16h30, aqui na sala Silvia Pascoal, na Câmara Municipal de Campinas, conhecido como Plenarinho. Gostaria de agradecer a presença do secretário, que é o nosso convidado de hoje, o secretário do Clima, Meio Ambiente e Sustentabilidade, Bras Adegas, e dizer que é uma honra estar recebendo aqui para a gente fazer uma fala com a população, com as pessoas que realmente têm a sua preocupação com os animais na cidade, principalmente os protetores independentes, aquelas pessoas que gostam de cuidar, as ONGs que também têm um trabalho aí muito sério com os animais na cidade de Campinas, e dizer que estamos aqui para fazer alguns ajustes de prestação de conta, mas também falar de coisas que vai acontecer no futuro. Campinas é amplamente reconhecida como referência em políticas públicas de proteção e bem-estar animal, devido à estrutura e aos programas implementados pela administração municipal. Essa posição de protagonismo é sustentada por um conjunto robusto de legislações vigentes que consolidam o compromisso da cidade com a causa animal, onde podemos destacar o Estatuto Municipal de Proteção Animal, que define princípios, diretrizes e possibilidade e responsabilidade do poder público e sociedade, servindo de base para todas as políticas implementadas. O ambulatório veterinário móvel, que presta atendimentos clínicos gratuitos em diferentes bairros, ampliando o acesso da população à saúde animal. O castramóvel, que também é de extrema importância aqui na cidade de Campinas, ele é responsável por mutirões itinerantes constantes nos bairros, com agendamento prévio, sendo uma das frentes mais importantes de controle populacional no município de Campinas. Temos também o SAMU Animal, que é um serviço pioneiro dedicado ao resgate de animais feridos, atropelados ou em situação de emergência, atuando diariamente em parceria com outros órgãos da Prefeitura. O município também anunciou a criação do Centro de Integração Animal, que é o CIA, reforçando sua posição de liderança em políticas modernas de proteção animal. Diante desse conjunto de políticas consolidadas, a implantação do Hospital Veterinário Municipal é um passo necessário para completar a rede de atendimento e ampliar a assistência veterinária gratuita à população. Importante ressaltar que o Hospital Veterinário é uma demanda antiga dos moradores de Campinas, cobrada insistentemente por protetores, entidades, tutores e pela sociedade civil organizada. Além disso, a implantação do hospital foi uma promessa de campanha do prefeito Dario Saad, tornando ainda mais relevante o acompanhamento rigoroso de seu andamento por essa comissão, em respeito ao compromisso firmado com a população. Sobre a implementação da parceria com a PUC Campinas e andamento geral do Hospital Veterinário, tenho as seguintes perguntas para ser feita e questionar o secretário do Clima. Quais foram os motivos concretos que impediram o avanço da implantação do Hospital Veterinário? Houve alguma mudança na responsabilidade do projeto, no caso, a secretaria, envolvendo os parceiros e a coordenação? Existe um novo cronograma revisado? Se não existe, por que ainda não foi apresentado? E alguma etapa prevista anteriormente foi cancelada, suspensa ou redirecionada? Em caso afirmativo, por quem e com qual justificativa técnica ou administrativa, para a gente fazer esse esclarecimento à população da cidade. A previsão é realista para início das obras ou adequações estruturais, embora já esteja em andamento várias obras lá no DPBEA, onde eu estive recentemente fazendo uma visita e fazendo uma fiscalização, que é a prerrogativa do vereador. O convênio previsto com a PUC também permanece ativo ou não, quando será feito e quando vai ter início. Os próximos passos da Secretaria do Clima, relacionado ao meio ambiente e sustentabilidade, para viabilizar o funcionamento. Embora a Secretaria tenha
várias atribuições, não só na questão dos animais, mas também quero ressaltar aqui, principalmente ao clima, ao meio ambiente na cidade de Campinas, que hoje ela é uma referência no Brasil. E também depois eu abro aí a palavra para o secretário do Clima, onde esteve presente na COP30, e para nós aqui de Campinas é um orgulho essa visibilidade e esse compromisso com o meio ambiente e principalmente representando a cidade, que hoje ela é uma metrópole relacionada e comparada a várias capitais no Brasil. A gente sabe que, pelo fato de ser município, é uma das maiores cidades do estado de São Paulo e também reconhecida no Brasil inteiro como uma metrópole maiores que muitas capitais, e nossa responsabilidade com o meio ambiente é muito séria. E nós temos isso como vereador para fiscalizar, para cobrar, para trazer aqui na comissão e falar para a população, fazendo essa prestação de conta e mostrando que Campinas está em visibilidade, Campinas tem essa responsabilidade com o meio ambiente, mas também, principalmente, com a causa animal, onde a gente preside esta comissão aqui na Câmara Municipal de Campinas. Então, eu abro a palavra ao secretário Adegas. Muito obrigado pela presença e por estar comparecendo aqui para a gente fazer esse bate-papo e, claro, fazer uma prestação de conta com a população de Campinas. Boa tarde a todos, é sempre uma alegria muito grande poder participar aqui, Pirmínio, e levar o vereador Pirmínio, que é um dos vereadores não só atuante nas questões ambientais, mas em todas as questões que envolvem a sociedade campineira, está sempre atento a todas as movimentações, os acontecimentos, sempre buscando melhoria nas questões das políticas públicas. Pirmínio, aqui nós vamos lá, então eu tenho aqui, vou responder as perguntas. Tá, fica à vontade. Quais foram os motivos concretos que impediram o avanço da implantação do hospital veterinário? A Secretaria tem empenhada nas soluções, nas questões ligadas à proteção animal. E é um dos nossos compromissos, né, fazer com que essas políticas públicas atinjam mais rapidamente a população. Então, o hospital veterinário em si é um projeto que ainda está em andamento, porque a gente está passando por um momento de reestruturação do departamento e tem umas outras questões que eram tão urgentes quantas que está sendo elaborada neste momento, por exemplo, como a reforma do departamento lá, para que a gente faça os atendimentos básicos, principalmente daqueles animais que é o nosso caso do DPBEA, que são resgatados através do nosso SAMU 24 horas. Então, esse é um projeto que está avançando, não tem nada que impede o avanço dessa implantação, né? É simplesmente porque, às vezes, eu costumo dizer que as questões, a implantação das políticas públicas no poder público é diferente da gestão privada. Então, as coisas demoram um pouco mais do que a gente gostaria que fizesse, né, que acontecesse. Aí, com relação à segunda pergunta, se houve alguma mudança da responsabilização do projeto da Secretaria envolvendo parceiros e coordenadores? Não houve nenhuma. Toda a política pública ligada à proteção ao bem-estar animal continua na responsabilidade das Seclimas. Tá? Eu vou fazer assim as respostas objetivas e aí depois, se tiver algum questionamento, eu estou à disposição para responder, tá bom? A terceira, existe um novo cronograma revisando? Se não existe, porque ainda não foi apresentado. Então, que considere o hospital veterinário, ainda não. O cronograma atual prevê a celebração do convênio com a PUC, né, que é algo que está em andamento. A gente deve, inclusive, pelos próximos dias, assinar esse convênio. Então, ele está em andamento. Não teve assim, nenhuma mudança no cronograma. É que foi questão mesmo de superar a documentação, tramitação, e isso está muito próximo da gente já assinar esse convênio com a PUC. Aí depois a quarta agora, né? Alguma etapa prevista anteriormente foi cancelada, suspensa ou redirecionada
Em caso afirmativo, por quê? Qual justificativa técnica? Não teve nenhuma etapa, foi cancelada, suspensa ou redirecionada. Continua dentro do nosso cronograma normal, todas as reformas do departamento, hoje a parte física, eu sempre falo que o Departamento de Proteção Animal de Campinas não é só a questão física, lá o espaço do DPBEA, onde a gente faz os atendimentos dos animais que são recolhidos pelo SAMU. Elas são várias políticas, como você acabou de ler aqui no início e falar no início da nossa audiência, com relação à clínica móvel, castramóvel. Então, todos isso são políticas públicas que a gente vem adotando, que faz parte de todo esse contexto nosso da proteção animal. Então, nós, não sei se foi claro aqui, mas não teve nenhuma etapa aí prevista anterior, foi cancelada. Todas continuam ativas e em pleno funcionamento. Aí na quinta pergunta, é a previsão realista para o início das obras de adequação das estruturas. A gente já começa, isso aqui está falando da estrutura já existente, da reforma. Da estrutura do DPBE, né? Isso, são os gatilhos, são os... Isso agora já tá na fase... Os PET e a clínica veterinária lá. Isso já está na fase final dessa primeira etapa, é a primeira etapa da reforma do local. A gente deve terminar agora no começo agora do próximo mês de dezembro agora, já termina os gatis e os canis lá e também a parte clínica. Inclusive, nesse local, todos os gatos que a gente tem, que estão hospedados lá na cidade de Mairim, que eles já serão repatriados aqui para a nossa cidade, nós já vamos ter condição de repatriá-los. Então, naquele contrato que a gente tem lá com aquela empresa de abrigar os animais, da hospedagem dos animais, só vão ficar os cães lá, os gatos já retornam agora com essa primeira fase dessa reforma do DPBEA. Isso está previsto agora para a primeira quinzena de dezembro. A clínica, no caso, ela tem previsão de instalação, de funcionamento e quando vai iniciar? A clínica que você fala, veterinário lá do DPBE. As obras, elas terminam agora, nessa primeira quinzena agora já termina. Agora a gente já está indo para a fase que está adquirindo já está em processo da gente adquirir os equipamentos que estão faltando, assim, mobília, vai ficar uma estrutura nova, tem mobília que a gente vai usar as que estão lá, que estão em condições perfeitas de uso. Tem umas que a gente tem que substituir, está nesse momento já fazendo essa documentação, adquirindo esses equipamentos para funcionar o dia a dia lá. Então já vai ter agora, ainda esse mês agora de dezembro, provavelmente a gente já entrega essa etapa também, que faz parte dessa primeira fase aí da reforma do departamento. Tá, aqui o convênio previsto com a PUC permanece ativo, né? Também a gente deve estar finalizando, a gente deve assinar esse convênio também com a PUC ainda esse ano, para que começa esse convênio a partir de janeiro de 2026. Janeiro de 2026, vamos soltar o Rojão. Rojão não, que faz... estamos bastante ansiosos. Não pode, que faz estampido para os animais. Mas vamos fazer aí um agradecimento, né? É uma vitória importante para nós. Muito importante. É uma vitória importante para o Departamento de Proteção Animal, além de ser um compromisso do nosso prefeito, que sempre nos cobrou para que a gente fizesse o mais rápido possível esse convênio, e esse convênio agora está saindo por conta das partes burocráticas, não só da prefeitura, mas também da própria instituição, que também tem as suas normas, as suas burocracias para serem superadas. Embora, Adegas, eu vou te falar ser bem sincero, né? Eu vou continuar, né, questionando o prefeito, que é o nosso papel, até como presidente da Comissão de Proteção Animal. É inadmissível, né, nos dias de hoje, principalmente você que foi lá na COP30,
Campinas é 1.300.000 habitantes, ainda não tem um hospital público veterinário dela mesmo, dela para ela gerir, para fazer isso daí. Principalmente com um orçamento de 11.700 que inclusive nós vamos votar hoje, né? Você votando um orçamento de 11.700.000.000 numa cidade como essa e, infelizmente, o hospital veterinário público aí fica para trás, né? Mas eu sei que a culpa não é sua, não estou, né, jogando a responsabilidade sobre você, mas é impressionante, né? Eu estou aí já no meu 3º mandato e sempre lutando por isso, e enquanto estiver vereador, isso daí você pode acreditar que eu vou estar lutando. Até quando não tiver, porque aí a gente faz mais barulho, né, com as pessoas aí aderindo a essa bandeira, mas eu fico assim pensando, né? Quando será, né? Quando será? Mas eu tenho certeza que muito em breve a gente já parte para essa etapa. Hoje a gente tem, assim, Pirmínio, uma das políticas públicas que poucas cidades do nosso país conseguem fazer. A gente é referência. Hoje a gente já tem um atendimento gratuito no nosso município. Só esse ano nós já estamos batendo a casa de 10.000 atendimentos, que são as clínicas móveis. E as clínicas móveis a gente atende inclusive agora aos sábados de manhã, que foi um sucesso, e esse é um serviço que a gente pretende ampliar aí, como sugestão sua mesmo, de a gente fizemos uma iniciativa e vimos que dá certo o atendimento no final de semana. Então a gente está nos organizando, assim que a gente passar dessa fase da reforma, a gente ampliar esse trabalho para os finais de semana, porque a gente viu que dá certo, aumentou muito, porque a população durante a semana acaba trabalhando e no sábado ele acaba levando o animal passar pela consulta. Então a gente já atendeu aí nesse ano 2025, quase já deve estar batendo 10.000 atendimentos. Isso é muito importante, gratuitamente para toda a nossa população. Que são as clínicas veterinárias móveis gratuitas. Perfeitamente, que a gente fica rodando nos bairros. 30 dias em cada região. 30 dias em cada região, perfeitamente. Aí a probabilidade agora de, além de trabalhar aos sábados, provavelmente possa surgir uma oportunidade de fazer aos domingos. Isso é uma possibilidade. A gente agora estamos nos estruturando para isso, estamos fazendo um levantamento da demanda, porque também toda vez que eu faço isso eu aumento o custo do serviço público. Claro, então eu quero ver se tem demanda de fato, ou se só no sábado a gente vai suprir, mas a gente viu que de fato tem aumentado bastante, tem as pessoas que trabalham durante a semana não têm condição de dar um atendimento para o seu pet, acaba sendo um grande benefício para ele que os tutores, né, a maioria trabalha, né, e principalmente tem aí pessoas que acabam optando por morar sozinha, mas tem o seu pet. Perfeitamente. E ali ela compromete, né, o trabalho, embora, né, eu acho que existe aí a possibilidade de a gente propor uma lei futura, eu tenho até essa ideia que surgiu aqui na Câmara, embora essa lei tenha que ser federal, né, doutora Cláudia, permitir o tutor, ao levar o seu pet no veterinário, ele também tem o direito de ter esse atestado alegando que levou o seu pet. Né? É como se o pai ou a mãe leva o seu filho, né? O pet hoje é considerado um membro da família, como se fosse uma criança ali que é cuidada pelo tutor. Eu acho que isso aí abre um precedente jurídico, né, na legislação, onde permite ele levar o comprovante de que compareceu na clínica veterinária, pública ou privada, para que se abone o dia, né, de trabalho. Mas é uma excelente ideia, Adegas, você colocar aí no final de semana, que isso daí vem né, de encontro com a necessidade dos tutores, né, e dos pets, é claro. É isso aí, Pirmínio, isso é muito importante. Como você falou, acaba virando um membro da família da gente. Hoje é um dia muito triste, gostaria de fazer um registro. Eu perdi o meu cachorrinho, hoje, 16 anos de idade. Meus sentimentos. Né? Então, é um dia bastante triste para mim com relação a isso. E a gente que acaba tendo um pouco mais de condição do que outras pessoas, e a gente nesses últimos 2 meses não medi esforços para salvar a vida do meu cachorro. Então a gente vê
que é muito importante ter essas políticas públicas, porque nem todo mundo tem, às vezes, as mesmas condições que a gente tem de cuidar do seu animalzinho, que é um membro da família, né? Mas é isso. Então, eu acho que quanto mais política pública a gente tenha para melhorar a qualidade de vida, poder atender, quando a gente fala de saúde única, a gente está falando da saúde animal, da saúde nossa, enfim, do meio ambiente, isso é muito importante, ter essas políticas públicas que a gente pode atender de fato os anseios de toda a nossa população e as necessidades. Vamos lá. Próxima é a 7ª aqui? Aí você pode falar do meio ambiente, você pode próximo falar passo da Secretaria do da Clima sua e Meio Ambiente. visita à COP30, qual a visibilidade de Campinas e quais são os projetos futuros aí para a gente fazer implementações na cidade. Vamos lá. Relacionado ao meio ambiente. Então a gente tem aqui, quando nós, eu vou começar pela causa animal e aí eu expando mais para a questão da sustentabilidade. As questões do meio ambiente, que a proteção animal também está incluída aí dentro das questões do meio ambiente, até porque o meio ambiente é onde a gente vive, né? Então, nós continua o nosso cronograma, nós tomamos a decisão de reformar aquele local, fomos até criticados em alguns momentos por outras pessoas, mas ele é um prédio muito bom, vai ficar muito legal, vai ser um instrumento público bacana, que vai atender muito a nossa sociedade, e a decisão da reforma foi lá por conta da construção do novo CIA, como eu já falei aqui em outros momentos, que a gente já tem até o recurso e o projeto está em andamento. Ele é um projeto que é um projeto mais demorado. A previsão é que a gente deve terminar o novo CIA por primeiro semestre de 28. Então não dava para ficar com aquele departamento sem passar pelo processo de reforma. E dentro desse projeto do CIA, nós também queremos fazer todos o nosso alojamento para que todos os animais que a gente tem hospedado fora do nosso município, a gente possa estar abrigando aqui dentro da nossa cidade, até porque a gente, Permínio, vem agora, e é muito importante a participação dos vereadores da Câmara Municipal, não só na destinação dos recursos das emendas para ajudar a gente nessas políticas públicas, mas também na divulgação, que a gente vem mais com uma campanha mais presente para as pessoas adotarem os animais. Então, até mesmo lá dentro da reforma do DPBEA, no seu entorno, nós vamos ter lá tipo um parcão que a pessoa pode passear com os animais que estão aptos a ser adotados lá, passar um dia, passar 2, 3 horas. Então, esse é um modelo que a gente vai implantar para que haja essa interação, e a gente vem numa campanha mais agressiva de adoção mesmo. E os animais estando dentro da nossa cidade hoje, porque hoje nós temos lá 311 cães abrigados na cidade de Mairinque, que estão aptos a ser adotados. E se eles estão aqui, é mais fácil da gente estar desenvolvendo uma campanha de adoção, onde as pessoas, inclusive, podem se envolver mais diretamente com isso, né? Isso é importante, até porque eu estou indo quase toda semana fazendo vídeo. Tivemos aí o êxito de adotar o Kratos, né? Que é um pitbull. Agora está bem encaminhado também a Alcione, né? Inclusive está no meu Instagram, não é um pitbull. Para tentar a gente sensibilizar as pessoas que o pitbull ele não é o que desenham, né? O que pregam da raça, mas sim falta de carinho, falta de saber criar o animal, né? Eu acho que isso daí, o tutor tem grande responsabilidade sobre isso. Ele faz o animal se tornar com aquela agressividade. Mas é um cachorro muito dócil. E também temos lá outros animais para adoção, e quem estiver nos assistindo aqui pela comissão, pela TV Câmara, saber que é importante ir lá fazer uma visita no DPB, é importante ver os pets que tem lá, muito bem cuidado, são os pets muito bonitos, maravilhosos, e que merecem a oportunidade de ter uma família, merecem a oportunidade de ter um lar e ser cuidado por essas famílias, né? E além dos pets, né, o que a gente fala aqui, o pet, quando a gente fala, é cachorro, os gatos, mas também temos os cavalos, né? Também. Eu fui lá ver, lá tem
Inclusive uma égua lá está grávida, Está né? prenha, lá, né? esperando para ter lá o seu cavalinho. Seu É potrinho. o potrinho, né? Ou potrinha. É o potrinho. E são animais que também podem ser adotados, porque infelizmente a pessoa que se diz proprietária, né, tutor do animal, acaba não tendo a documentação que comprove Adequado. que ele é o dono, né? E isso daí leva para a adoção. E dizer também, quem tem interesse, a TV Câmara tem um grande alcance na cidade de Campinas, região metropolitana. Você que tem interesse, queira adotar o pet, queira adotar né, um cachorro, um gato, um cavalo, compareça no DPBR. E a estrutura está ficando muito boa, quero aqui parabenizar o trabalho que está sendo feito. A gente sabe que tem muita gente que critica, a crítica faz parte da construção, né, elas são construtivas, as críticas, mas que às vezes a gente tem que aprender com as críticas para corrigir o que está sendo feito, o que não está sendo feito e o que poderá ser feito. Então é importante a gente divulgar aqui na TV Câmara Campinas, estamos também ao vivo pelo Instagram, dizer aqui que quem estiver nos assistindo, dê essa oportunidade para essas vidas, são vidas. Eu falo que animais, mas são vidas pets. Então são as pessoas e os animais, que são vidas importantes, que um depende do outro, e com certeza aí a gente tem que divulgar, peça a sua ajuda. Quem estiver assistindo nós no Instagram, vai lá fazer uma visita, pode procurar, que vai ser muito bem atendido, e fazer essa divulgação, fazer um vídeo. Compartilhe nossos vídeos que a gente divulga. Também é importante, isso daí se multiplica e com certeza aí chega em alguém que sensibiliza e tenha um bom coração para adotar esses animais. Pode continuar, Dega. Até porque é muito importante essa sua observação, Firmino. E eu queria ressaltar aqui, hoje nós temos temos 370 animais abrigados em Mairinque, que estão aptos a ser adotados, entre cães e gatos, que são todos animais vitoriosos, porque todos esses animais que estão aptos a votar, eles foram atropelados, ou maltratados, ou chegaram em condições muito ruins, porque nós lá do departamento, né, o serviço do SAMU, que ele faz? Ele resgata o animal quando é atropelado, abandonado, ou é por denúncia de maus tratos, a gente faz o resgate, e ele passa por um tratamento. Depois ele fica em média no nosso departamento 45 dias, em média um animal ou outro, para ter o seu tratamento totalmente restabelecido e ele ficar apto a ser adotado, né? Então são todos animais vitoriosos. Então, Firmino, como você fala, é lógico que a gente queria que fosse muito melhor e vai ser, mas a gente tem uma boa política pública de proteção animal, porque a quantidade de vidas que chegam, as condições dos animais quando eles chegam no departamento são muito ruins, muito degradados. Eles chegam muito judiados, ou por conta do atropelamento ou por conta do abandono. Então, eles são recuperados. Então, por mais que as pessoas criticam, a gente faz um excelente trabalho, porque o número é altíssimo de animais recuperados que a gente recupera dentro do departamento, né? Então agora a gente vai começar a mostrar isso com mais frequência. Vamos partir para essa campanha de adoção mais agressiva, para que as pessoas participem mais, até porque os animais que estão no DPBEA, não é do DPBEA, é nosso, do povo de Campinas, é meu, é seu, é de todos nós, né? São animais que foram abandonados. Enfim, é isso. E com relação às questões climáticas, COP30, Quero aproveitar aqui, só antes de você entrar na esfera do meio ambiente da COP30, agradecer a presença do nosso amigo Rodrigo VR. Rodrigo. Ele está se preparando para adotar um pet, viu? Já vou arrumar para ele aqui já. Deixei o Rodrigo para adotar. Ó. Por favor, continue aí. Ó. A gente teve uma participação bastante importante na COP30. Foi um ano que a gente vem se preparando desde janeiro, através das conferências municipais, as conferências regionais, que foi realizada aqui em Campinas. E a gente, por ser a metrópole da região metropolitana de Campinas, a gente acaba sendo uma referência.
e as próprias condições financeiras do nosso município faz com que a gente tenha uma equipe mais preparada ambientalmente dentro das Seclimas, engenheiros ambientais, biólogos, geólogos, que não é qualquer prefeitura que tem. Então a gente tem um corpo técnico muito eficiente e temos políticas públicas ambientais muito definidas. E isso ficou muito comprovado na COP, uma cidade, nós somos hoje a terceira maior cidade do estado de São Paulo, a 14ª cidade do Brasil, nós somos maior do que 13 capitais do nosso país, Firmino. Né? Então a gente pôde contribuir muito na COP e aprender muito também. 1.300.000 habitantes. Aproximadamente, né? É muita gente. E então a gente tem políticas públicas muito definidas com relação às emergências climáticas. Nós somos poucas cidades da América Latina que têm um plano de ação climática até 2050 para implantarmos, para reduzir essa emergência climática, que antigamente lá atrás as pessoas falavam, nós temos que nos prevenir, porque lá na frente não podemos ter problema. Já é sentido na própria pele, nós já não estamos falando mais em prevenção, nós já estamos falando de mitigação. E dentro desse projeto do nosso PLAC, da redução da emissão de gases de efeito estufa, que nós temos aí um projeto bastante audacioso e bem elaborado da redução de gases de efeito estufa aí na ordem de 80% até 2050. Então nós temos criado políticas públicas para que diminua essas ondas de calor, principalmente, que é o mais sentido. No ano de 2000, nós participamos de um estudo junto com a WRI, né, que é feito um estudo de onda de calor entre Belo Horizonte e Campinas. Nós tivemos no ano de 2024 119 dias de calor extremo na nossa cidade de Campinas. Então, é algo que nós sentimos no dia a dia. A nossa cidade, mesmo a gente tendo políticas públicas, uma arborização bastante importante, né, que a ideal estipulada pelas organizações, pela ONU é de que a gente tenha aí 30% de cobertura vegetal dentro dos nossos territórios do município. Nós temos hoje 17% e 30% está dentro da nossa APA, mas se você pegar as nossas duas APAs, né, nós temos lá a APA Campinas, que já temos um plano de manejo definido, que já temos, ela é bem constituída ambientalmente, inclusive, e o plano de manejo faz com que você... as políticas públicas, tudo aquilo que você pode e não pode fazer dentro da APA, ajuda a preservar. E você pegar a nossa outra APA, Campo Grande, que a gente está na fase do estudo que já a gente está, terminamos o TR, agora a gente já vai fazer o processo licitatório para que faça o plano de manejo para ser implantado naquela APA. É normal as duas APAs, num dia de calor extremo, tem uma diferença de pelo menos 2, 3 graus de diferença de uma APA para outra, dentro do nosso território. E a microfloresta, quantos já foram implantados na cidade? Hoje, e esse é um outro programa muito importante que a gente acabou levando para a COP também, hoje nós temos um projeto, o Dário Saad tem um projeto que está normatizado, legalizado, que é implantado pela Secretaria de Serviços Públicos, que são as microflorestas, são 200 microflorestas a serem implantadas até o final desse mandato. Nós já implantamos 20. E vou falar uma coisa para você. Eu tenho orgulho, o Ernesto Paulela tem feito um trabalho maravilhoso. Eu estive em Belém na COP agora, eu fiz questão de fazer um vídeo numa microfloresta que a gente vai divulgar. A nossa dá de 1.000-0 no que a gente tem feito com relação a essa questão desse comprometimento. Então é um projeto muito importante. Ele vem sendo implantado onde a gente tem a maior incidência de calor, essas ilhas de calor, então ele já faz parte desse projeto para a gente ir diminuindo essas ondas de calor que é esparramada na cidade. E quais são o tipo de árvores que são plantadas? São todas árvores nativas da nossa região,
que são espécies da nossa Mata Atlântica. Então, que é fundamental para que a gente faz a recuperação aí da nossa fauna e da nossa flora. E é importante ressaltar, né, que eu ia entrar até nessa fala sobre a questão da recuperação dos animais silvestres também, né? Isso daí é um precedente onde eles podem se alimentar, eles podem se autoproduzir ali, fazer... Porque a gente fala muito na proteção animal dos domésticos, né? Então, Mas geralmente, mas a gente, dentro da proteção animal, a gente tem os domésticos, que é o pet, que são os nossos pets, gatos e cachorros, os cães, mas a gente tem, como você falou, animais de grande porte, né? Nós temos cavalos, bois, caprinos, ovinos, suínos, capivara. Então, e com essa... E aí também a gente tem a questão do silvestre, que é uma outra política pública que a gente vem desenvolvendo, que precisa também se desenvolver, porque quando a gente vai recuperando, nós temos dentro do nosso PLAC, nós temos o Reconecta, que é um projeto dos corredores ecológicos regionais, que dentro do nosso território municipal, nós temos os parques lineares, que além dos parques lineares serem uma solução baseada na natureza, com relação às drenagens, que é muito importante, e a gente tem um projeto audacioso, que é 49 parques até 2050, né? Já estamos em processo de licitação de alguns, vai se formando essa conectividade entre os nossos fragmentos de Mata Atlântica, entre os corredores ecológicos. Então, automaticamente, esses animais silvestres vão ficando mais perto das nossas casas no dia a dia. Nós temos exemplo, já dentro do nosso perímetro urbano, difícil uma pessoa que não viu ainda, por exemplo, uma capivara. Um saruê, né? Um sagui. Então, cada dia que passa, a gente tem aí os animais silvestres mais perto da gente aí, no dia a dia. Então, a gente também tem desenvolvido aí políticas públicas aí na questão da proteção do animal silvestre, mesmo sendo aí uma legislação do Estado que tutela essa questão do silvestre, a gente tem desenvolvido os grandes projetos com relação ao manejo, por exemplo, das capivaras, que a gente está fazendo controle populacional, fazendo a castração, a microchipagem, para fazer esse controle, porque é um animal que, infelizmente, ele traz lá um dos transmissores de uma doença muito grave na região. A gente tem tido alguns dissabores aí com relação à doença do carrapato estrela. Muito bom, Adegas. É importante fazer essa prestação de conta com a população de Campinas através da comissão, onde a gente tem essa oportunidade, né, de fazer esse esclarecimento e dizer que essa reunião aqui, para finalizar quase o ano, embora tenhamos mais uma em dezembro, e dentro dessa Casa Legislativa, a gente procura sempre trazer essa prestação de conta constantemente. E dizer que é uma honra recebê-lo aqui como secretário do Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade na cidade de Campinas, e ressaltar mais uma vez, né, a população, pedir aí a ajuda para a divulgação desse trabalho da questão animal aqui na cidade e pedir também que nos ajude compartilhando os vídeos, nos ajude, é importante a gente salvar essas vidas dos animais aqui na nossa cidade e também preservando o meio ambiente, conforme o Adegas acabou de dizer. Então, eu queria agradecer a sua presença, agradecer a população que nos assiste nesse momento, a todos. E, mais uma vez, obrigado pelo seu comparecimento, embora não tenha o compromisso anterior, que você foi para a COP, mas veio aqui fazer a prestação. Então, obrigado, Adegas. As considerações finais, fica à vontade e a gente já vai para finalizar aí a reunião da nossa comissão. Eu que agradeço, Permínio, estou sempre à disposição. A COP foi muito importante para a gente, para a cidade de Campinas, como eu disse, para a gente buscar mais conhecimento. Estamos buscando implantar políticas públicas baseadas nas soluções baseadas na natureza, uma cidade cada vez mais sustentável. Então é muito importante essa participação para que a gente, de fato, tenha essa conscientização. As questões das emergências climáticas,
É um problema que chegou, que está aí, que a gente tem que encarar de frente. Mundial, né? Mundial, não é um problema só do poder público é o gestor, mas de toda a sociedade, de todo o ser humano, cada um fazer a sua parte. E essa conscientização da saúde única do ser humano, que o calor interfere muito, dos animais, e que cada um faça a sua parte para a gente ter aí cada vez mais uma cidade mais saudável, uma cidade mais verde, mais resiliente, uma cidade muito mais sustentável. Esse é o nosso objetivo, ter uma cidade equilibrada, né? Para que as pessoas possam ter qualidade de vida, tem que ter o equilíbrio. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Adegas, obrigado a todos que compareceram, que nos assistem. E estamos ao vivo também no Instagram. As pessoas que estão nos assistindo, obrigado aí por estar compartilhando e também prestigiando aí a reunião da nossa 9ª reunião ordinária da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da Câmara Municipal de Campinas, que foi realizada no dia de hoje, e com certeza aí tivemos um bom andamento da reunião e estamos encerrando nesta tarde aqui na Câmara Municipal de Campinas, no plenarinho dessa Casa Legislativa. Boa tarde a todos, agradeço aí as pessoas que estiveram aqui e nos auxiliaram. Muito obrigado. TV Câmara, Campinas.